Boa tarde a todas, obrigada por estarem connosco neste novo formato do Cuidar Quem Cuida. Estas pandemias trazem assim destas coisas, estas surpresas boas também, muito boas. Obrigada Ana Costa também por ter acedido Obrigada. ao nosso convite, acho que vai ser mesmo um sucesso. Acreditamos que isto é só o começar, porque daqui para a frente vai haver muito mais novidades, muito mais surpresas. Agradeço à minha equipe, agradeço ao Afonso, agradeço a todos realmente a presença e vou passar já, para não perdermos mais tempo, a palavra à Carmina, para ela contextualizar realmente esta tertúlia. Ok, obrigada. Então, assim muito rapidamente, porque acredito que não estejam desse lado para me ouvir a mim, eu não estaria para ouvir a Ana seguramente, mas só contextualizar, primeiro dar-vos as boas-vindas, não consigo apresentar-vos um a um, apesar de conhecer aqui várias caras, mas queria dizer-vos que é muito bom contar convosco. Tenho aqui alguns cuidadores informais, alguns cuidadores formais, alguns técnicos, alguns colegas muito queridos, portanto obrigada a todos por estarem aí. Há algumas pessoas que eu ou não conheço ou não estou a identificar, a verdade é que a minha memória também não é assim muito boa, portanto é possível que isso aconteça. Só contextualizar que o Cuidar de Quem Cuida é um projeto que já tem uns aninhos, já existe desde 2009, é promovido pelo Castis, que fica em Santa Maria da Feira, em Sanguedo. Para quem não conhece, e percebi que há alguns cuidadores do Brasil, estamos a falar de uma cidade do norte de Portugal, e o Cuidar de Quem Cuida surge exatamente para criar algumas respostas de apoio a cuidadores informais. Portanto, a ideia é nós conseguirmos capacitar redes, capacitar técnicos e que eles depois promovam em diferentes municípios, neste momento na zona norte do país, algumas respostas para cuidadores informais. Esta pandemia, como disse a doutora Madalena, trouxe-nos aqui novos desafios. Eu costumo dizer que há sempre oportunidades nas situações mais difíceis e, portanto, vamos encarar isto também como uma oportunidade e a verdade é que este novo formato, e as tertúlias é uma destas novidades, permite-nos chegar, se calhar, aqui a alguns cuidadores, a algumas pessoas que de outra forma não teríamos oportunidade e, portanto, obrigada mais uma vez por terem aceito e por terem inscrito nesta tertúlia. Já perceberam que há aqui algum clima de intimidade com a Ana, não o vou esconder, acho que ela também não se importa, a verdade é que conheço a Ana já há alguns anos, já podemos dizer assim, acho eu, somos amigas neste momento, mas a verdade é que nos conhecemos exatamente quando eu ainda era uma cuidadora informal. E a Ana foi-me muito útil e muito preciosa nessa fase e tem sido desde então. A Ana é psicóloga, mas daquilo que eu conheço da Ana, ela quer ser apresentada como Ana, verdade? Ok, portanto, Ana, se calhar melhor do que eu ia-te pedir para fazeres uma breve contextualização deste que é o teu percurso profissional, dizer-vos que a escolha da Ana foi muito fácil, não só por esta oportunidade, como é óbvio, mas porque a Ana tem efetivamente o dom da comunicação, seja pela doçura das suas palavras, seja dos gestos. Acho que é sempre um prazer falar com ela, independentemente do contexto, independentemente de ser assim em videochamada, e portanto seria uma escolha muito óbvia, mas Ana, se calhar passo-te a palavra para fazeres aqui um bocadinho esta contextualização e depois para arrancarmos então neste que é o nosso tema, que é a comunicação com a pessoa cuidada. Madalena, obrigada. Castis, obrigada. Carmina, não te vou agradecer porque agora elevaste a minha ansiedade. Olha, só por isso vou para a máscara, porque pronto, estamos em tempo de pandemia e eu estou aqui a brincar sem brincar. Vocês, por favor, vão comunicando comigo, como a Carmina sugeriu no bate-papo. Façam sempre, eu acho que nós vamos vendo as mensagens chegar e eu vou tentar estar atenta para ir respondendo, mas de qualquer forma tenho a certeza que a Carmina também vai estar atenta e eu responderei no final. Vocês continuam controlando com a máscara. E tem toda uma equipa aqui a auxiliar-me, a equipa de quem cuida, portanto tudo controlado. Ok, então o que é que a máscara me roubou? Escrevam lá, o que é que a máscara me roubou?
A expressão mais. A expressão facial, o sorriso. Pois claro, o sorriso, para quem me conhece, eu acho que é um bocadinho a minha imagem de marca. Que me surge muito espontâneo sempre. E a Carmina diz que eu tenho o dom da comunicação, eu também sinto que ela o tem, e sinto que ela tem um sorriso que é extremamente doce. O sorriso, quando nós levamos às pessoas, eu já vos estou a ver sorrir, quase toda a gente neste momento está a sorrir, não é? Porque nós temos uma tendência muito grande para devolver o sorriso ao outro. E isto faz parte da comunicação, e eu normalmente digo que isto é um ingrediente secreto, pouco se conhece, para brincar, não é? Nós todos o temos disponível, acessível, não custa dinheiro nenhum, e mesmo nas expressões assim mais rudes e mais fechadas, perante um sorriso, é difícil que as pessoas não flexibilizem um bocadinho, pelo menos aquela rigidez ou aquele sentimento que naquela altura lhes pode estar a surgir mais intenso e menos positivo. Claro que o sorriso não resolve quadros de agitação, não resolve quadros de alucinação, não resolve quadros de delírio, okay? É um ingrediente mágico que haver. Mas se nós nos levantarmos de manhã e nos vestirmos com sorriso, eu acho que já é um bom princípio para começarmos o dia. E eu estou cá, a Carmina disse que eu vou falar, que me deveria apresentar, não é? Eu chamo-me Ana, eu trabalho com pessoas maiores do que eu desde sempre, maiores do que eu, estamos a falar acima, eu não gosto de paridades, não é? Mas aquilo que nós chamamos de os idosos, os séniores, eu chamo de pessoas maiores, e tive esta felicidade logo no estágio, quando fiz o meu estágio curricular, portanto vem daí este gosto e este privilégio de trabalhar, as pessoas de quem cuido são sempre mais velhas que eu. E primeiro, eu tive de aprender desde muito, muito cedinho a ser humilde, porque as pessoas sabiam sempre mais do que eu. As pessoas ainda hoje sabem sempre mais do que eu. E eu acho que enquanto trabalhar, como trabalho com pessoas mais velhas, infelizmente eu vou ter sempre pessoas que vão saber mais do que eu. Ou felizmente. Eu considero-me uma sortuda, estou-lhes sempre a dizer que não imaginam aquilo que me dão. E as pessoas ficam a dizer, não me chamam por Ana, chamam-me por doutora Ana, para insistir que o meu nome é Ana e é esse que me serve melhor neste momento. Não sei como é que será no futuro, se eu um dia tiver um quadro demencial, não faço ideia, se calhar não será esse que me serve, mas neste momento o nome Ana serve-me muito bem e eu gosto mesmo de ser tratada assim, portanto, e aqui não é uma questão de humildade, acho que todos nós temos um nome por o qual gostamos de ser chamados, não é? E na comunicação isso é muito importante, nós hoje vamos falar sobre várias dicas, mas tudo acerca do que é uma comunicação e muitas vezes eu sinto enquanto profissional, nós nem sempre temos o cuidado de perguntar às pessoas pelo nome, o nome perguntamos, mas o nome por o qual gostam de ser tratadas, às vezes esquecemos de perguntar. E eu hoje tive a reunião com o meu colega que estávamos a discutir um caso e o nome que surgiu era um nome muito curioso, que não vou dizer agora. E eu disse, que engraçado, és tu que tratas a pessoa assim. E ele olhou para mim e disse, achas? Eu disse, não acho que é o nome que a pessoa te disse. E ele, exatamente, é mesmo, foi o nome que ela, e é só entre ele e ela, porque as outras pessoas, neste caso, nesta instituição, não têm coragem de a tratar por aquele nome, mas é mesmo o nome que ela gosta de ser tratada. E, portanto, este é um bom princípio, penso eu, ou já são dois. O primeiro é o sorriso e depois é nós tratarmos a pessoa pelo nome pelo qual ela gosta de ser tratada. E eu muito recentemente, porque há 10 anos atrás, é uma coisa recente na minha vida, comecei a ser chamada de mamã. E no início era giro eu ser mamã, mas depois também canso eu ser sempre mamã, deixei de ser Ana. Eu sou, para as professoras das minhas filhas, para as várias professoras, eu deixei de ser Ana, sou ser mamã. Mamã. Ok, também é um nome que me serve, do qual eu me orgulho muito, mas a mamã tem nome e a mamã é a mamã Ana. Okay?
Carmina, tu vai intervindo. Queres que eu continue a apresentar-me? Estou a ouvir muito bem. Então, pronto. Então eu comecei... Desculpa, mas o som está aos cortes, oh Ana. Não sei se acontece. Se calhar assim melhor, se eu fizer isto. Talvez, Ana. Obrigada, Ana. Ok, então, como vos disse, desde sempre trabalhei com pessoas maiores do que eu e a paixão pela demência surgiu logo também muito tenrinha, tinha eu uns 24 anos, penso eu. Neste momento tenho 42 ou 43, já está mal, 42 ainda. O trabalhar com pessoas com demência sempre foi desafio e sempre foi paixão. E à medida que os anos passavam, mais eu me entusiasmava por isto. Portanto, também me fui formando na medida das minhas possibilidades e atendendo às possibilidades também que o nosso país oferecia. Na altura tive de fazer uma pós-graduação em Barcelona porque nós ainda não oferecíamos muito nessa área. Acho que estamos cada vez melhores. Os espanhóis são muito práticos e, portanto, deram-me dicas e uma abordagem muito prática, nós éramos mais teóricos, mas eu também sempre tive a prática porque sempre trabalhei com as pessoas e com os cuidadores dessas pessoas. E em 2005 ainda não havia um centro de dia para pessoas com demência especializado em Portugal e eu e a Diana tinha um pai que foi diagnosticado com uma demência de Alzheimer precoce, um provável Alzheimer, e ela queria um sítio onde pôr o pai, que sempre foi uma pessoa muito ativa e onde estimular o pai. E criamos o primeiro centro de dia no norte do país e depois nós abrimos em junho e Lisboa abriu em setembro de 2005 também no primeiro e depois seguimos os outros que vocês já conhecem. Mas isto para vos dizer que já em 2005 eu pretendia que a comunicação fosse um ponto forte e essencial no nosso dia-a-dia com as pessoas de quem cuidávamos e dos cuidadores, capacitar os cuidadores a comunicar de uma forma diferente, teria de ser necessariamente diferente. E se alguém estava aqui com capacidade e com o dever de inovar, éramos nós que não sabíamos, deixamos de saber comunicar, mas tínhamos capacidade cognitiva para explorar outras formas de comunicação que fossem chegando à pessoa. Ou eu sentia que era o meu dever, ok? Não estou a dizer que eles tenham uma capacidade cognitiva diminuída, porque eu não sinto isso, é apenas diferente. Então, pensando nesta diferença, porque eu não gosto do déficit, não gosto da deficiência, não gosto da diminuição, porque muito honestamente, é de coração que vos digo que não acredito nisso. Acho que há transformação na demência, há muita transformação. Nós vemos como diminuição, certo? Eu também não estou aqui a ser inocente, certo? Nós vemos como diminuição, mas as pessoas, a verdade é que continuam a existir e agora se apresentam num outro papel, às vezes com características de personalidade que nós não reconhecemos e que julgamos muito diferentes das habituais e sentimos que as pessoas estão a distanciar de nós e então, partindo nisto, que eram os lados dos cuidadores, eu dizia, então vamos lá descobrir como chegar. E como chegar, primeiro, o sorriso que nos tiraram com a pandemia. Segundo, o abraço de mãos, ou o abraço mesmo, aquele abraço forte e apertado e sentido que nos tiraram com a pandemia. Por isso nós vamos começar muito mal este princípio de comunicação, que é, e eu não sei se vocês, alguns de vocês eu sei que são cuidadores informais e outros formais. Os informais não terão tanto este problema, porque vão continuar com alguma probabilidade, se estiverem em casa, vão continuar a dar o beijo, o sorriso e o abraço. Agora, para nós que somos cuidadores formais, é muito complicado. Eu tive de aprender, depois destes anos todos, estou outra vez a voltar a aprender a comunicar. Vou-vos já dizer uma estratégia que utilizo, que é imprimir uma fotografia minha, na verdade tenho 3, vou rodando,
e ponho a fotografia assim bem grande, trago-a comigo ao peito e vou apresentando a fotografia ao meu lado à pessoa com quem estou a comunicar, para a relembrar, estou sempre a apontar para a fotografia a dizer esta sou eu. Há muita gente a fazer isto, mas eu acho que não é só trazê-la ao peito, ok? Não é só pô-la assim bem visível, é nós irmos dizendo à pessoa esta sou eu. Isto faz toda a diferença. Há pessoas que começam a olhar para mim de máscara, que se esquecem da fotografia, começam a ficar muito zangadas e a mandar-me embora, e entretanto eu volto a pôr a fotografia, é a menina, eu da menina até gosto. Pronto, tenho isto, mas isto acontece todos os dias e várias vezes no mesmo dia, portanto acho que é uma dica interessante para vocês aproveitarem quem ainda não está a fazer. Outra coisa que eu faço, que agora eu vou dizer e é proibida, é fazer isto e voltar a pôr, ok? Sem falar. Lamento, mas eu faço isto. Eu acho que as pessoas sabem. Não falo, se eu não falo, o vírus não passa, mas de vez em quando tenho necessidade de apaziguar as pessoas, eu realmente ofereço-lhes o sorriso. Tiro a máscara, ofereço o sorriso e volto a pôr a máscara. Outra coisa muito importante na comunicação hoje em dia é todos os dias nós termos a paciência quando usamos máscara para explicar o porquê que estamos a usar a máscara. Que há um vírus e que o vírus, agora dependendo da pessoa, não é? Eu explico mais ou menos, simplifico ou dou toda a informação que a pessoa tiver necessidade. Normalmente o que me acontece a mim é chego ao fim e com as pessoas com maior comprometimento elas desejam as melhoras. Quase todas. Dizem então, olha, as melhoras para si, está bem? Eu agradeço, claro, a preocupação, não é? Porque sou eu que estou de máscara e isso é engraçado. Portanto, acerca da comunicação com a pessoa com demência e dotar o cuidador principal desta competência sempre foi um dos meus objetivos, okay? Porque o cuidador principal queixa-se, a certa altura parece que deixa de saber comunicar e fica muito triste porque vê, como eu disse há pouco, só vê a perda, só vê o déficit, só vê aquilo que a pessoa já não é capaz de fazer e não sabe como lá chegar. Nós começamos a ouvir a Gabriela com a flauta transversal e a Carmina disse que se calhar vai ser uma dica importante e é verdade, eu acho que a música tem um poder incrível para comunicar, para nos pôr a sentir coisas. Eu tenho muitas pessoas que não são capazes de conversar, de falar, como nós estamos a fazer aqui, neste momento só estou a falar, mas todos nós somos capazes de fazer. Eu interrompo já. Mas que são capazes de cantar e de ler músicas, porque agora temos esta facilidade com os computadores e o YouTube sempre acessível, não é? Portanto, não são capazes de dizer um bom dia, mas neste momento eu tenho uma senhora com quem trabalho todos os dias que adora cantar a Cinderela, Carlos Fael, e que canta com uma energia, às vezes troca uma palavra ou outra, não é? Mas eu sei que ela lê, vai acompanhando e é incrível como é que sem capacidade verbal de nos dizer o olá, o bom dia, também é mentira que ela comigo diz, mas não diz a mais ninguém e consegue cantar. E pelo menos eu consegui cantar isto para chegar ao cuidador, okay? Porque o que eu quero é capacitar quem cuida diariamente. Foi a forma do marido se sentir extremamente orgulhoso e emocionado porque conseguiu voltar a comunicar com ela, ou seja, cantar todos os dias a Cinderela do Carlos Paem, mas aí estão a conversar um com o outro, é muito engraçado, até porque esta música propõe quase um diálogo, não é? E pronto, diz Carmina, interrompe, porque é para ver se apanha... É muito engraçado porque a Ana não sabe esta parte, mas aliás, eu partilhei com ela no início, mas ela não sabe o conteúdo dos post-its. Eu escrevi aqui vários post-its de forma a lançar-lhe o desafio de alguns temas, tendo a certeza que não precisava de lhe lançar nenhuma dica, mas curiosamente, e por isso é que eu mostrei há bocado, o sorriso é sem dúvida alguma a maior estratégia de comunicação, na minha humilde opinião, e que nós não tínhamos feito este pedido à Ana, não é? De estas questões da pandemia, mas a Ana deu resposta a isso e efetivamente temos aqui alguma dificuldade acrescida com a questão do sorriso, mas este era um dos meus post-its efetivamente, e se calhar podemos pegar nesse
uma dos que eu tinha escrito era precisamente as alternativas de comunicação, e obviamente que a música seria uma dessas alternativas. Eu sei que a Ana tem essa experiência, aliás, uma das coisas que te ia pedir era efetivamente para ir partilhando assim aqueles exemplos que eu sei que tens e que às vezes são assim mais... não sei como lhes chamar, inusitados ou não tão esperados, se calhar, porque efetivamente, e nós quando criámos esta tertúlia não direcionámos especificamente para a demência por uma razão muito simples. No nosso entender, as estratégias de comunicação para a demência não são diferentes de outras, e eu acho que tu partilhas desta opinião, não são diferentes para outro tipo de situações, para não lhe chamar dificuldades. Concordo em absoluto contigo, nós ficamos sempre muito na questão do déficit e da dificuldade, mas a verdade é que são estratégias transversais para qualquer um de nós na nossa vida, independentemente dos diferentes papéis que tenhamos, e que um deles obviamente pode ser o de cuidador. E eu acho que um dos mitos que se calhar vale a pena desmontar, e daí a música também, é que muitas vezes, e isto acontece nas demências, nas perturbações neurodegenerativas, é as pessoas estarem com uma maior dificuldade na utilização da linguagem. E automaticamente nós, enquanto cuidadores, e aqui revejo-me um bocadinho nesse papel, assumimos que a comunicação deixa de ser possível. E este exemplo que estás a dar da Cinderela, e eu sei que tens outros, mostram que efetivamente a comunicação continua a ser possível, simplesmente leva-nos a um dos meus outros post-its, que é o da criatividade. E as pessoas assustam-se sempre um bocadinho com esta palavra, mas é no sentido de efetivamente conseguirmos abrir um bocadinho a nossa mente e perceber que há efetivamente outras formas de comunicação, e uma delas, sem dúvida, é a música. Nós ontem no Facebook do Cuidar de Quem Cuida partilhámos o Alive Inside, que é um documentário que também conheces, e que efetivamente mostra um bocadinho o poder da música nos processos de comunicação. Sim, é verdade, a Carmina tinha-me dito, eu já sabia que não ia falar só de demência, mas a demência a mim obrigou-me a ver mais além de tudo, todos, é engraçado, porque o desafio é tão grande e o desafio, se nós chegarmos a eles, é a questão da inclusão, não é? Nós quando conseguimos despirmos-nos e partirmos para a pessoa sem os nossos medos, eu acho que o medo é das coisas que se calhar mais compromete a comunicação. É o medo de não ser percebida, é o medo de estar a fazer um papel de parva, porque me estou a tentar explicar com palavras muito simples e a pessoa vai sentir que eu a estou a diminuir, é o medo de que os outros me estejam a ver a comunicar assim e me estejam a julgar por isso. Portanto, estes medos eu tive-os todos, atenção, eu hoje em dia estou muito confortável a comunicar, mesmo nesta interface assim estranha, que nos obriga à pandemia, porque bati muitas vezes com a cabeça na parede, vim muitas vezes para casa chorar, com receio de ter falhado, de estar a fazer uma coisa que é um disparate, porque eu tive de ser muito criativa sempre. E agora fala-se imenso de criatividade, mas há 20 anos atrás não se falava assim tanto de criatividade, e nós estávamos, e eu claro, que era muito pouco experiente e tinha mais medo de arriscar e de ser criativa, nós queremos ter certezas das invenções, e muitas vezes eu na demência não tinha certezas de nada quando comecei a explorar. Quando comecei por mim a caminhar, eu não tinha certezas. A certeza que eu tinha era que tinha um coração muito pronto para receber a pessoa. E com esta disponibilidade e com este despir-me de preconceitos, ia avançando, ia querendo. Algumas coisas resultaram muito bom, outras coisas eu devo dizer que falei que nisso e isto não fez sentido nenhum e abandonar. Mas ainda hoje eu acho que não consigo fazer, é um bocado triste, mas eu não consigo fazer, mesmo as sessões que eu escrevo, eu não consigo fazer uma igual à outra. E porquê? Porque todos nós somos diferentes. E mesmo eu, hoje sou de uma maneira, daqui a 2 horas acontecer uma coisa qualquer que eu já sou outra, e amanhã serei outra.
depender de tantos fatores. Se eu dormia bem, se a visita Oh, que eu Ana, estava... desculpa, estamos a ouvir com muitos cortes outra vez. Ok. Não sei se sou só eu, mas eu estou. Se calhar estás a tapar. Vocês Ok. estão a ouvir agora melhor? Sim, para mim melhor. Sim. Mas a internet cá em casa, vou-vos explicar, está a ser utilizada por 3 pessoas neste momento em conferências, 2 em aulas, pode ser isso, mas vai dizendo, Carmina, Também quando sim, eu vou-te dar estiver... indicação, agora melhorou. Está bem? Pronto. E, entretanto perdi-me, já não sei o Duas que é que eu sessões estava a nunca dizer. são iguais, porque nós também... Exatamente, porque nós estamos sempre, nós somos pessoas diferentes dependendo, já sei o que eu estava a dizer, não é? Porque é importante, quando a pessoa com demência não comunica verbalmente, nós muitas vezes não sabemos se ela teve uma noite boa, se tomou a medicação na hora certa, se a lembrança daquela altura está a ser boa ou está a ser má, naquele momento, na cabeça dela, não é? Se alguma coisa lhe desagrada no ambiente, porquê? Porque ela já não comunica assim como eu estou a comunicar convosco. E, portanto, eu tenho sempre de partir para a forma como a pessoa está naquele momento à minha frente. E eu muitas vezes parto com uma intenção e acaba a sessão de uma outra forma. Mas eu acho que isto também se consegue com a prática e nós temos de ter uma base. Eu escrevi um livro baseado numa experiência destes anos todos com pessoas com demência, mas eu continuo a reescrevê-lo todos os dias e acho que é um importante ponto de partida e eu acredito que sim, para todos os cuidadores. Eu escrevi o livro a pensar em melhorar a relação do cuidador com a pessoa com demência, independentemente de ser um cuidador formal ou de ser um cuidador informal. Esse sempre foi o meu objetivo, era partilhar aquilo que eu sabia que funcionava, porque na prática, como vos disse, muitas vezes bati com a cabeça na parede, mas outras percebi, não, isto funciona mesmo e funciona com toda a gente e, portanto, todas as estratégias que estão no livro. Só um segundo, desculpem-me. Não, tranquilo, temos prioridades. Agora não posso. Desculpem, filha. Desculpem. Pronto. E a Mariana, agora foi a Mariana, não foi a Gabriela que me interrompeu. A Mariana interrompeu-me. Eu estava a dizer que a minha imagem... Estavas a escrever um livro, Cuidadores Informais Formais, melhorar a relação entre a pessoa cuidada e a pessoa com... Sim. Mas eu há pouco também queria dizer uma coisa, porque a Carmina disse que não estamos só a falar para pessoas com demência, não estamos. Estamos a falar para pessoas, por exemplo, que estão tristes, muito tristes, com uma depressão. Porque estávamos a falar de música, certo? E a música é uma coisa que nos transmite, que nos leva a viajar, muito rapidamente leva-nos a viajar no tempo e leva-nos a viajar para momentos mais agradáveis, menos agradáveis e tem um enorme poder de comunicação. Portanto, eu utilizo a música na minha vida, para a minha vida mesmo pessoal, mas para a minha vida profissional em inúmeras situações. Eu estava a dizer que é ótima para comunicar com pessoas com demência, mas é ótima para comunicar com os cuidadores das pessoas com demência, para os pôr a chorar, para os pôr a perceber a raiva, para os pôr a falar sobre a raiva. Há músicas que falam muito bem isto e é muito difícil eu aceitar enquanto cuidadora que de repente fui desagradável, agressiva com a pessoa de quem eu amo. Mais do que a mim própria muitas vezes, não é? Estamos a falar de filhos, estamos a falar de cônjuges, estamos a falar de pais, isto também foi algo que me custou começar a trabalhar com os cuidadores, era o dizer-lhes que eu percebo, efetivamente percebo, que nós possamos não ter sempre o melhor comportamento com as pessoas que temos e não faz alguém admitir que de vez em quando há uma sapatada, não devia haver. Não, claro que não. Mas eu de vez em quando dou uma sapatada às minhas filhas. Se eu não pensar... sei se hoje em dia podes dizer isso assim abertamente, Ana. Não posso, mas eu hoje deixa lá. Ainda por cima tu estás a gravar isto, não é? Se calhar não posso. Pois. Estou a brincar. Não, mas é porque... E é engraçado que esta partilha com os cuidadores faz depois terem a disponibilidade e a segurança para partilharem comigo
estes momentos mais feios, mais negros, mais duros, porque a seguir a isto, a seguir a uma má comunicação, vem sentimentos de culpa. E estes sentimentos de culpa doem, não é? Nós sabemos o que é que a culpa nos faz, a culpa corrói-nos, a culpa prende-nos num momento muito mau. Eu acho que nós com culpa, com medo, não somos. Nós vamos tentando sobreviver, não é? Mas são sentimentos que nos comprometem. E muitos cuidadores vivem com culpa e com medo. E quando nós começamos, e eu através da música, eu utilizo muito a música para que eles se permitam sentir estas coisas e depois que eu me permita também falar sobre. Acho que a comunicação, o pôr cá para fora coisas que nós não temos coragem de assumir para nós próprios, mas então falar com outros sobre, ajuda imenso. Cantar uma música, se eu não quiser dizer a ninguém, cantar uma música cheia de raiva e que expresse aquilo que eu estou a sentir, já me ajuda. Já é quase um espelho, não é? Ajuda. Nós temos de falar, temos de para nos aceitarmos e para depois conseguirmos perdoar-nos. Nós também temos de nos perdoar por os comportamentos menos bons, não é? Que vamos tendo. Esta resposta aqui é outro dos meus post-its. Podes jogar no Euromilhões. Que é da agressividade. Porquê que eu escrevi esta palavra aqui? E aqui há as duas vias, e não entendam isto de uma forma muito pejorativa, mas eu escrevi no sentido de agressividade da pessoa cuidada para connosco, enquanto cuidadores, e vice-versa. E o facto de eu escrever aqui esta palavra era exatamente porque às vezes a agressividade não é mais do que uma forma de comunicação. E portanto, seja nossa enquanto cuidadores, e desculpem colocar-me nesta posição, mas efetivamente fui e continuo a ser de certa forma cuidadora e portanto também me revejo em algumas das diferenças, vamos dizer assim, mas efetivamente era ver a agressividade como uma forma de comunicação. Quando é da pessoa cuidada para connosco, e corrige-me Ana ou acrescenta por favor, tem muito a ver com se eu não consigo passar a mensagem de determinada forma, nomeadamente utilizando a linguagem, que às vezes é o que acontece, eu tenho que transmitir de outras formas, e as outras formas às vezes é efetivamente agressividade, e aí se calhar uma estratégia é nós tentarmos perceber o porquê, e às vezes estamos a falar de coisas tão lineares quanto a roupa estar demasiado apertada, ou querer ir à casa de banho, ou estar com sede. Pronto, e é um bocadinho nós encararmos a agressividade como uma forma de comunicação, e nós enquanto cuidadores também, porque efetivamente, falaste de uma coisa que é efetivamente muito importante, todos nós às vezes somos agressivos, isso acontece na nossa comunicação, mas porque lá está, não é? Estamos incomodados com alguma coisa, ou estamos tristes com alguma coisa, ou estamos angustiados com alguma coisa, e esta é a nossa forma de expressão. Obviamente que desejavelmente ela não acontece, ainda que eu não concordo muito com isto, porque acho que nós no nosso dia-a-dia incentivamos muitas emoções positivas, esquecemos que as negativas são altamente importantes e necessárias para este balanço e para este equilíbrio, mas há sempre o fator culpa, e é um bocadinho, e temos vários cuidadores aqui, é um bocadinho as pessoas perceberem que isto acontece enquanto humanos que somos, e isso não faz de nós melhor ou pior cuidadores, ou melhores ou piores técnicos, ou cuidadores formais, que também temos aqui algumas pessoas, e portanto o meu post-it de agressividade era um bocadinho por isso, era um bocadinho as pessoas perceberem que a agressividade é efetivamente uma forma de comunicação, e lá está, precisamos se calhar do outro post-it da criatividade para percebermos o porquê desta agressividade. Validas? Valido, claro. Eu tento sempre descobrir, agora é giro, porque eu digo que sou detetive, não é? A detetive das emoções, mas nem sempre é possível descobrir. Claro que eu tento perceber se, como a Carmina disse, a roupa está apertada, se ela tomou a medicação, se dormiu bem. Há uma série de coisas que nós tentamos perceber para tentarmos eliminar o que está a provocar aquele sentimento, mas também há direitos.
a pessoa pode querer, pode ter necessidade de estar naquele estado emocional, de agressividade ou de medo ou de angústia, porque eu também tenho essa necessidade às vezes. A vida não me está a correr como aquilo que a Carmina disse agora é tão importante. As emoções negativas existem, nós damos-lhes nome e tentamos durante muitos anos, tentamos proteger-nos delas, tentamos proteger as crianças delas e estamos a fazer mal porque elas fazem parte de nós e são tão importantes, porque se elas não existirem nós também depois não beneficiamos com o positivo, não é? Nós só temos as boas porque as más existem e nós queremos, claro, queremos todos sentirmos bem sempre, mas isto é quase impossível e para nos sentirmos bem a maior parte do tempo nós temos de viver as coisas más. Não somos robôs ainda, portanto temos esta capacidade incrível para sermos a energia que vem de nós próprios, que vem, por exemplo, todos nós agora vivemos uma situação de medo e neste momento estamos a tentar perder algum medo, mas não sabemos muito bem como nos posicionar. Este novo existir pós-pandemia é complicado para muita gente. E ter medo foi ótimo, ter medo protegeu-nos, o país teve medo e por isso é que nós se calhar reagimos relativamente bem. O medo protege-nos, o medo que nos faz mal é depois o outro medo que já não tem razão de ser e que continua a aprisionar. Mas este tirar medo, eu normalmente consigo, quando tenho a competência cognitiva, consigo perceber de onde é que ele vem, não é? Vou fazendo exploração, questionamento e eu consigo perceber foi disto ou foi daquilo. Quando eu estou perante uma pessoa com demência, ela sabe, mas ela não tem capacidade de me comunicar e, portanto, eu muitas vezes não consigo eliminar, eu estava a falar da agressividade, mas podemos falar de qualquer emoção, ok? Eu é que não tenho a capacidade de perceber de onde é que vem o input para aquela emoção que está a existir no momento. Eu vou tentar atenuar quando a emoção é negativa, eu queria que a pessoa saísse daqueles... Estou a ouvir com cortes outra vez, não sei se conseguimos fazer alguma coisa. Vamos ver se melhora assim. Sim. Pronto. Se a pessoa... se eu conseguir diminuir a intensidade da emoção negativa ou eliminá-la, ótimo, fico satisfeita porque é mais agradável ver uma pessoa calma e tranquila. Mas eu também fui aprendendo ao longo dos anos que às vezes é preciso deixar a pessoa estar naquele estado e afastar-me, deixá-la viver com intensidade aquela emoção e afastar-me e depois voltar um bocadinho mais tarde. Aquilo que eu faço hoje em dia é mesmo perguntar à pessoa, quando eu percebo raiva, quando eu percebo tristeza, quando eu percebo angústia, porque a expressão emocional continua a existir, eu pergunto se é isso que está a acontecer. Hoje está triste, hoje está, ou hoje está muito nervosa, ou hoje estou muito irritada. Se calhar vou tocar mais. E normalmente eu vou tentando ser a tal investigadora que vos disse, ou detetive, não é, das emoções, mas normalmente há uma altura em que eu percebo que sim, que entrei em sintonia e eu permaneço e pergunto à pessoa, ainda assim, quer que esteja aqui calada? Ou eu saio e volto daqui a um bocadinho, deixo-a estar tranquila, ou eu consigo ajudá-la a eliminar isto que a está a perturbar. E isto também é uma dica que eu acho que é importante, Carmina, que é muitas vezes quando nós estamos num episódio delirante ou uma alucinação, nós podemos estar a ver ou a sentir coisas ou a acreditar que existem coisas que nos vão magoar. E eu estou a reagir com agressividade tentando afastar essas coisas que me podem magoar. Portanto, eu, como cuidadora, se me colocar ao lado da pessoa e dizer eu estou aqui, vou-te proteger, explica-me o que é que está a acontecer, ou se a pessoa não tem capacidade de explicar é não te preocupes que eu estou a ver, eu sei o que é que está a fazer confusão e eu estou aqui para ajudar, anda comigo, e assumir o controle. Nós darmos essa segurança à pessoa, assumirmos o controle, normalmente funciona também para diminuir estes casos de maior agressividade, porque se eu estou a ser agressiva, estou a ser agressiva porque me estou a sentir ameaçada. Portanto, eu preciso de alguém que venha ao meu lado e diga estou aqui contigo, calma,
juntas vamos conseguir, ainda que eu não esteja ali com ela, que eu não esteja a sentir aquilo, ok? Mas pôr-me como aliada, e quando eu falei estar ao lado, é mesmo pôr-me ao lado, não é falar assim, de frente, não é falar por trás, é mesmo ao lado da pessoa e ir comunicando, que eu acho que é muito importante também. Outra coisa, porque estou a falar, eu digo isto, estou sempre a repetir, mas acho que é importante, às vezes não temos a noção do quão importante é isto, que é quando eu me ponho ao lado da pessoa, abraçá-la ou dar-lhe a mão ou o braço do lado dominante dela, que normalmente é aquele que para mim não será o mais confortável. Eu por exemplo, eu sou destra, portanto a minha tendência, quando nós vamos, aliás, quando nós cumprimentamos alguém, cumprimentamos com a mão direita, não é? Pronto. Se eu vou pegar em alguém, levantar alguém ou caminhar com alguém, eu tenho tendência para usar a minha mão e o meu braço direito, certo? Certo. Mas a maior parte das pessoas também são destras, a maior parte. E, portanto, elas vão se sentir mais confortáveis se eu lhes oferecer o meu braço esquerdo para elas me darem o direito. E este pormenor é um pormenor que predispõe mais a pessoa para a interação connosco. E muitas vezes o cuidador, e eu descobri isto, okay? A mim ninguém me disse isto, eu fui descobrindo isto, que realmente quando eu levantava a pessoa e eu sentava-me ao lado dela e queria levantar a pessoa porque a certa altura não havia de dizer vá, levanta-te ou faz como eu, é mesmo preciso nós sentar-nos ao lado e levantar. Quando fazia isto do lado dominante da pessoa era muito mais fácil do que quando fazia de um lado que para mim era mais fácil, mas que não era o lado dominante da pessoa. Outra coisa importante na comunicação é a palavra ajuda. Eu no meu livro pus assim uma ajuda gigante. Porquê? Porque nós, quando queremos que alguém faça alguma coisa, se eu pedir ajudas-me, é muito difícil resistir e dizer não, não ajudo. Nós, seres humanos, somos educados assim, não é? Quando alguém nos pede ajuda, eu estou disponível para ajudar. Portanto, é diferente enquanto técnica, eu até sei que aquela pessoa precisa da sessão comigo, mas se eu disser, venha, vamos fazer a sessão, ou vamos para ali trabalhar, ou vamos ouvir música, ou vamos, a probabilidade que a pessoa não me compreenda, ou não, ou tenha medo de diminuir as minhas expectativas, ou não se sinta naquele momento, não perceba e está confusa e apetece-lhe estar sozinha. Há tantas coisas que podem estar a acontecer daquele lado que a pode fazer dizer-me não, a vir ter comigo e estar comigo naquele momento, mas se eu disser, eu precisava tanto da sua ajuda, não importa-se vir comigo até ali, eu digo-vos que isto é outro ingrediente secreto, não é? Porque quando a pessoa, porque as pessoas depois, a minha é simpática, custa-me dizer-lhe que não. Eu digo, então não me diga que não, ajuda-me, eu prometo, é pouquinho tempo. Esta disponibilidade, e mais uma vez, porque eu estou a falar para cuidadores formais e informais, para os formais é muito mais fácil do que para os informais. Esta predisposição e esta disponibilidade para ser criativo, como a Carmina disse, é muito fácil quando eu estou a fazer isto é o meu papel profissional. Uhum. É muito mais difícil eu fazer isto quando é o pai, quando é a mãe. O lado emocional a atrapalhar. Claro, às vezes certo? atrapalha. Mas aqui é muito importante pedir desculpa. Agora, pede-se ajuda e depois pede-se desculpa quando temos maus comportamentos. Eu muitas vezes digo às minhas filhas que me portei mal, e é verdade. Eu muitas vezes chego a casa zangada, eu hoje vou mesmo correr riscos, não é? Com a Segurança Social, Carmina, a dizer isto. Chego a casa zangada, cansada, estourada e acabo por descarregar em duas meninas que não têm culpa nenhuma, não é? E elas ficam zangadas e acham que é injusto e têm toda a razão, e logo que eu consigo perceber isso, normalmente não demora muito tempo, que é bom, vou e peço desculpa por estar assim e digo, hoje estou muito irritada, a culpa não é vossa. Isto que eu faço com as minhas filhas, eu faço com as pessoas com demência.
Vamos imaginar que eu tenho uma sessão com alguém e naquele momento perturbaram-me, isto já aconteceu muitas vezes, perturbaram-me, ou eu fiquei perturbada porque me lembrei de alguma coisa. E estou perante a pessoa com quem tenho de estar com total disponibilidade e não estou, porque estou comprometida com coisas minhas. Então, eu não só peço desculpa, como explico, dentro daquilo que é razoável, aquilo que se está a passar comigo, para que a pessoa perceba que a minha menor disponibilidade naquela altura não é culpa dela, mas é porque me aconteceu isto ou aquilo. Eu não estou a dizer que nós devemos ir para lá da pessoa com demência, fazer um choradinho, ou da pessoa com quem nós cuidamos, não é? Fazer, ou da pessoa que está muito deprimida em casa, fazer um choradinho e dizer porque em minha casa tenho isto e tenho aquilo. Não, por amor de Deus, não é? As pessoas não têm de levar com as nossas questões, com os nossos problemas, mas com muita humildade dizer à pessoa que hoje não estou nos meus melhores dias, eu acho que é importantíssimo, porque também nos ajuda a perceber-nos pessoa, igual, com todas, o nosso ser está lá todo, não é? Nós dizermos assim, normalmente estou tão disponível para si, eu digo tantas vezes isto, eu sei que tenho toda a disponibilidade, mas hoje desculpem que não estou mesmo nos meus dias, tenho de me ajudar. E só o dizer isto, o poder das palavras ditas é enorme, só o dizer isto às vezes já me dá o alento necessário para continuar e para ser um bocadinho diferente. Mais desafios, Carminha. Respondeste aqui algumas das minhas questões. Gestos, porque e deste essa estratégia que é muito importante, a questão de nos colocarmos ao lado da pessoa. Às vezes nós fazemos coisas um bocadinho sem pensar e, por exemplo, estou a pensar naquele clássico exemplo de a pessoa de quem cuidamos, ou no caso de técnicos que acompanhamos, está sentada no cadeirão e nós chegamos até com o maior dos sorrisos, mas estamos a falar de cima. E a interpretação que se faz disto, que nós se calhar não paramos muito para pensar nisso, mas efetivamente nós estamos aqui a colocar-nos numa posição um bocadinho mais hierarquizada e naturalmente mais agressiva. E é uma das estratégias às vezes mais lineares, é conseguirmos colocar ao nível dos olhos, não é? Olhos com olhos. E depois esta questão dos gestos serem universais, não é? Há a questão do, não é? Que é universal, ou que é universal. Estou aqui a ver o vosso não verbal, que eu posso, felizmente, ver o não verbal da maioria de vocês, e acho que estão a concordar comigo. Acho que nós não temos, se calhar, plena noção disso, mas a grande percentagem da nossa comunicação é feita pela nossa linguagem não verbal, pelas nossas expressões e não pelos gestos. E, portanto, na verdade, a linguagem perde um bocadinho a importância, obviamente que facilita a comunicação, não vou dizer que não, mas efetivamente não é a percentagem mais importante de comunicação e, portanto, acho que uma das estratégias, entre aspas, tem muito a ver com os gestos, por um lado, e o olhar, por outro, que tu também falaste e que agora fala-se muito do sorrir com os olhos, não é? A propósito das máscaras, nem a pandemia nos conseguiu tirar, não é? As máscaras não nos tapam os olhos, felizmente, mas efetivamente nós com o olhar conseguimos transmitir muita coisa, mas também conseguimos receber, não é? E às vezes estarmos atentos efetivamente a determinados gestos ou a determinados olhares pode-nos dar algumas mensagens daquilo que é a comunicação, neste caso a pessoa cuidada, com demência, com qualquer outro tipo de dificuldade na comunicação. Eu, por exemplo, quando vou, agora falaste do gesto, eu acho que os gestos podem assustar muitas vezes e os gestos têm de ser explicados, têm de ser comunicados. Quando eu tenho a intenção de tirar um casaco ou de ajudar a pessoa a despir-se, ou de lhe explicar que ela está suja na camisa, eu tenho de ter consciência que o facto de eu ir assim à pessoa, eu vou mexer aqui, sem pedir autorização, se alguém agora chegasse a vocês e vos fizesse isto sem vos pedir autorização, só para ver se a camisa está limpa, ou só para ver se cheira mal, ou só para ver se está apresentado, a nossa tendência é afastar, ok? Eu não sei, eu não vou ser tocada
se não der autorização, se não me explicarem aquilo que me vão fazer. Só que no trabalho diário, e é natural, entretanto na rotina, nós esquecemos disto, esquecemos de perguntar à pessoa se podemos tocar-lhe para ajudar a abotoar, ou desabotoar, ou a pôr, ou a colocar, ou a ver o cascal, ou a ver se o brinco está direitinho. Há tantos pormenores em que eu vou tocar na pessoa, porque até o meu trabalho, okay, sou auxiliar de ação direita, tenho que vestir a despedida, sou o cuidador que está em casa e que tem que fazer estas tarefas, que me esqueço de dizer o que vou fazer. E muitas vezes tenho agressividade só por a pessoa não percebeu o que é que eu ia fazer e vamos lá. E é engraçado, Ana, deixa-me só interromper, porque é assim um exemplo comum, e estou a pensar até mais em casa, nos cuidadores informais de casa, que às vezes nós temos que fazer isto tudo muito rápido. Só que eu acho que aquilo que nos falta perceber, e desculpem esta generalização abusiva, que é claramente abusiva, é que o nós fazermos isto, não é? O anunciar, o pedir, e eu valido totalmente a questão, a estratégia do podes ajudar-me, acho que funciona lindamente. Nós fazermos isto, na verdade, faz-nos ganhar tempo. Desculpem pôr as coisas de uma forma muito linear, mas o tempo é efetivamente uma coisa importante, não é? Faz-nos ganhar tempo, porque depois a pessoa não resiste, Colabora. não é? Colabora, não volta ao meu outro post-it, não insiste no não, 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 porque percebe o que está a acontecer, ou porque lhe foi pedido, ou porque tivemos este gesto e em casa continuamos a poder fazer o sorriso sem máscara, e isso facilita efetivamente a execução de outras tarefas ou outras situações que temos que pôr em prática. E por isso é que nós, enquanto equipa de Cuidar de Quem Cuida, quisemos começar por este tema da comunicação, porque às vezes todas as outras estratégias, existem várias e foste acabando por falar de algumas, passam muito pela forma como nós transmitimos e comunicamos, e claro que nem sempre conseguimos fazer de forma assertiva, ninguém consegue, mas às vezes são pequeninos pormenores, isto de anunciar em vez de fazer logo, de pedir, facilita imenso a execução das tarefas, e não podia deixar de ressalvar essa estratégia, até para lutar com o não, que às vezes acontece, e como tu bem disseste, às vezes o não também é importante, não é? Eu acho que às vezes nos esquecemos, não de propósito, mas que está ali uma pessoa, independentemente das dificuldades ou das doenças ou das patologias ou do que lhe queiramos chamar, e isto para dizer que não é direitos e deveres, mas para dizer que tem expressão emocional, para dizer sim e não, quero, não gosto, como qualquer um de nós. Eu vou só aproveitar esse teu não, porque às vezes uma das coisas muito complicadas é a alimentação, quando a pessoa não lhe apetece comer ou tomar banho, quando não apetece tomar banho, e há aqui uma questão muito importante que é de intimidade, e nós todos, desde a realidade, somos logo, por todos, quando eu digo todos, são os pais, são os avós, incentivados a ser o mais autónomos possíveis desde a realidade, não é? O mais rapidamente possível eu tenho de ser capaz de me alimentar sozinho, tenho de ser capaz de ir à casa de banho sozinho, tenho de ser capaz de tomar banho sozinho, o mais rápido possível. É uma aquisição que todos consideramos importantes. Então, a certa altura, eu demito a pessoa desse papel, porque não é ela que se demite, sou eu que admito esse papel, e agora, sem lhe explicar o porquê, eu quero ajudá-la a fazer essas tarefas, a comer, a tomar banho e a ir à casa de banho. E se ela for sozinha, eu a seguir quero ir verificar se ela se limpou bem, se lavou bem as mãos, se está tudo direitinho, se cheira bem. Quem sou eu para fazer isso? Uma pessoa adulta. Okay? E, portanto, tirar-lhe essa autonomia é uma coisa muito complicada de se fazer e que tem de se fazer com enorme sensibilidade. Portanto, o pedir autorização para faz-nos ganhar tempo, como a Carmina disse, porque a seguir eu não vou ter resistência, eu vou ter de ter com muita sensibilidade de explicar que o tomar banho neste momento até pode assustar, mas eu tenho de ir tentar a água, eu que invento.
sejam criativas, não é? Que inventem que as torneiras estão a funcionar mal e eu preciso entrar para controlar. Novamente, Ana, desculpa. Ok, e agora? Sim, então, sim. As torneiras, posso eu ter mudado a torneira ou pode ter ido lá o canalizador e ter estragado o cano e eu tenho de verificar que a água está numa temperatura adequada. Ser criativos e inventar desculpas para que a pessoa não se sinta diminuída porque já não consegue fazer algo que a pessoa tem noção que fez toda a vida sozinha, não é? E que agora não tem porquê de partilhar, é intimidade, é o mais íntimo de nós e nós não temos de partilhar com ninguém. Há muita gente que não tem este problema, mas há muita gente que tem este problema. E, portanto, se eu for sensível e se eu pedir autorização e se eu tentar explicar, ainda que tenha de ser um bocadinho criativa, não é? Não ser verdade o que eu estou a dizer, mas é florear para que a pessoa me deixe entrar e que me deixe participar naquele momento, então eu ganho tal tempo necessário para que depois o dia corra melhor. Eu lembro-me da primeira vez, o primeiro cuidador que me disse, não tenho noção, mas eu todos os dias demoro cerca de 1h30 para vestir a minha mulher. E é um desespero. 1h30 para a vestir todos os dias e é um desespero, é uma batalha. Portanto, eu começo o dia e já gastei a minha energia toda. E eu no início só ouvia muito honestamente, nós temos aquelas dicas da teoria que eu hoje já sou mais capaz de, perante cada um dos casos, de ir dando sugestões, porque já tenho muitas histórias, tenho uma sorte de dividir histórias de muitas pessoas, também algumas pessoais, mas de muita gente que me foi formando. Aquilo que eu sou é porque as pessoas foram partilhando comigo muitas histórias e destas sugestões foram nascendo ideias. Mas acho que é essencial para a comunicação nós, primeiro, termos a noção da nossa cara no espelho. Porque eu posso estar a dizer uma coisa verbalmente e estar a mostrar outra, não é? Tipo, filha, eu já te disse que agora não, ok? E isto é doce. Filha, já te disse que agora não. Ou filha, eu já te disse que agora não. Okay? Há muita expressão que ela lê, não vale a pena, agora vocês não viram, mas eu para a Mariana fiz um bocado a terceira, não é? A mamãe já tinha dito que estava numa reunião. E ela, coitadinha, lá para ela, percebeu e fugiu. Percebeu, efetivamente. Percebeu, os olhares falam muito. Mas aquilo que a Carmina também estava a dizer, eu acho que isto, nós continuamos a ter olhar, mas é muito difícil. É muito mais, é mesmo muito difícil, ok? Eu mantenho aqui a mesma expressão, vocês estão a ver sorrir com os olhos, certo? Mas é muito mais fácil se virem isto. Portanto, mais uma vez, porque eu estou nas instituições, desculpem, eu tenho de falar para, por favor, tenham a noção que ter uma máscara limita muito a nossa capacidade de comunicar e nós temos de ser ainda mais criativos. E em casa, o facto de nós estarmos com medo e de quando as coisas nos entram, já lavaste as mãos? Mas porquê a pessoa tem de lavar as mãos tantas vezes? Se eu não explico de todas as vezes que nós temos de lavar as mãos porque os produtos vieram de supermercado, porque depois eu tenho a dizer assim, outro dia, eu não sei como é que fiz, mas chegaram as compras do Continente, encomendadas online, e a minha mulher foi logo pegar nos sacos, e a seguir estava com a mão na boca, e eu passei e peguei no braço dela, e eu disse, olha, desculpe, e eu disse, não tenho que me pedir nem desculpa a mim, eventualmente a ela depois de ter, mas é natural, e ele disse, eu tive tanto medo que ela naquele momento tivesse apanhado o vírus, não é? Que fui agressivo com ela e ela ficou sem perceber, obviamente, o que é que se passou, porque ela só pegou na saca ainda por cima para ajudar com as compras, imaginem, não é? Estava ela a tentar ajudar e coitadinha, ainda foi... Portanto, hoje em dia, com esta questão da pandemia, nós somos obrigados a ter outro tipo de comportamentos, mais do que eu acho que vos devo explicar. Justo. Ana, o nosso tempo vai voando,
e eu tinha feito aqui a estimativa de 60 minutos e acredito que as pessoas estejam a contar mais ou menos com isso, e queria também abrir aqui o espaço para que as pessoas possam comentar ou tirar dúvidas. Portanto, se quiserem ir escrevendo no bate-papo as dúvidas que vão surgindo, ou os comentários, ou o que for, estejam à vontade. Tinha aqui mais um post-it que queria partilhar, e é o último, prometo, que diz gratidão. E que é uma mensagem com muitas frentes. Uma delas pode ser gratidão por estarem aí desse lado. Todos estivemos aqui, fomos flutuando, mas mais ou menos foram passando cerca de 30 pessoas e, portanto, muito obrigada por estarem desse lado. Obrigada a ti, Ana. Mas o meu gratidão era assim, e desculpem todas as outras pessoas, muito direcionado para os cuidadores informais, por dois motivos. Um, por gratidão genuína, porque acho que têm um papel incrível no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, e efetivamente tem-se falado um bocadinho mais disso no último ano, com alguns interesses políticos à mistura, mas tem-se falado, e o ter-se falado já é bom, mas eu acho que efetivamente só se percebe esta dimensão quando se passa efetivamente por este papel. Eu digo muitas vezes em contextos muito diferentes, e há aqui muitas pessoas que já me ouviram dizer isso seguramente, já sabem que eu sou um bocadinho cassete riscada, mas os especialistas são sempre quem passa pela experiência e nunca os técnicos, e portanto a gratidão é efetivamente deixar aqui uma obrigada muito grande a todos os cuidadores informais, mas por outro, e numa conversa hoje de manhã com um membro da minha equipa, foi ela que sugeriu aqui este post-it, mas porque às vezes quando temos o papel de cuidador, às vezes é difícil gerir aquilo que nós entendemos como falta de gratidão. Exatamente porque às vezes a pessoa de quem cuidamos não tem aquela palavra carinhosa, ou porque às vezes já não nos reconhece e reconhece outra pessoa que não é assim tão próxima, mas é se calhar também desmistificar um bocadinho isto e perceber que mais do que as palavras, se calhar conseguimos encontrar este sentimento em gestos, em olhares, naquelas pequeninas coisas que se calhar nós no dia-a-dia não damos tanta importância, mas que validam totalmente esta gratidão, e queria também ouvir-te um bocadinho sobre isso, se for possível. Sim, é engraçado que tu disseste, vocês estão-me a ouvir bem agora? Sim. Pronto. Às vezes há a percepção de falta de gratidão, e muitas vezes, sem dúvida, que a sociedade não sabe o que é. Agradecer aos cuidadores informais, isso sem dúvida, nem aos formais, no fundo, porque quem é cuidador formal, trabalha nestas áreas, nós não temos os melhores salários, não é? Nunca ninguém nos dá, e não é que o salário seja o único reconhecimento, muito longe disso, mas é um reconhecimento importante. Mas então ao cuidador informal é um dever, não é? A sociedade assume como um dever, eu devo cuidar da pessoa que é, pronto. Agora, a gratidão que muitas vezes vem disfarçada de ingratidão. De que é que eu estou a falar agora? Porque é muito comum que os filhos, que o cônjuge, que me digam assim, as pessoas mais próximas são aquelas que levam com o pior de nós. E, portanto, eu muitas vezes digo ao cuidador informal, que se está a queixar, a dizer assim, sou eu que estou com ela todos os dias, estes anos todos, sou eu que levo com o pior, porque depois vem o meu irmão, a minha irmã, ou a tia ou a prima, e com ela é uma maravilha, ou com ele é uma maravilha, e comigo, que estou ali todos os dias, é super agressivo e desadequado, e eu digo assim, então que sorte que tem, é a pessoa de quem ele gosta mais ou de quem ela gosta mais. E as pessoas ficam assim a olhar para mim e eu digo,
vamos lá relativizar e ver se eu me faço entender. Não é claro que nós não queremos levar com o pior das pessoas, mas é a verdade, e de certeza que vocês vão concordar comigo, que nós só damos o pior de nós às pessoas que amamos muito, 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 muito. Porque as outras nós protegemos esta nossa faceta má que todos temos, todos. Acho que vai estar para nascer alguém que é só boa toda a vida e só carinhosa e só disponível. Isto não acontece, a não ser que sejamos robôs, obviamente, isto não acontece e, portanto, nós só damos o pior de nós às pessoas que amamos muito. Isto é uma tentativa de confortar, mas é uma tentativa de confortar e eu acredito nela de coração. É verdade. Estamos a ouvir com cortes outra vez, desculpa, Ana. Ok, e agora? Sim, melhor. Sim, pronto. Eu acho que é mesmo muito importante nós lembrarmos, os cuidadores informais, que é esta sensação de ingratidão pela pessoa, ok? Não estou a falar da sociedade, não estou a falar de nada disso, estou a dizer a pessoa a quem nós estamos a dar o nosso tempo, que é o bem mais precioso que cada um de nós tem. Sentirmos-nos injustiçados porque levamos com o pior dela, se calhar levamos com o pior dela porque efetivamente é a pessoa de quem ela mais gosta, somos nós. Por isso é que nos oferece o pior também. Isto é injusto, isto é difícil de aceitar, mas eu não tenho dúvidas que é verdade, eu não tenho dúvidas que a pessoa comunicar-nos o pior dela também é um pedido de ajuda. E nós, se calhar, conseguimos, às vezes, quando temos o nosso coração mais disponível, para isso temos de nos cuidar. E cuidar pode passar por respirar, pode passar por... olhem, eu fui aqui apanhar flores, agora antes de vir, porque o ir só até ao jardim e apanhar uma flor pode-me dar os segundos que preciso, ou ir dar uma volta, ou respirar fundo, os segundos que preciso para cuidar melhor, para aceitar este comunicar que me parece mais injusto ou mais ingrato. Eu estou extremamente grata à Carmina pelo convite, por a ter na minha vida, é verdade, e tantas pessoas que eu tenho a sorte de terem a confiança em mim para partilharem a história. Estou extremamente grata porque eu não seria a pessoa que sou se não tivesse partilhado tanto a vida de outros. Na minha vida também já fui cuidadora informal e sei o que é, sei um bocadinho, não é bem, eu tinha um avô, portanto não é como a Carmina que teve uma mãe ou ter um filho. Acho que ter um filho que nasce com a necessidade de nós cuidarmos dele a vida toda, esses cuidadores informais também estão tão esquecidos, são tão negligenciados. Aqui não é? uma partilha, salvo erro de Elvira, um bocadinho a focar nisso, não é? Que lá em casa são um conjunto de cuidadores, diz-nos a Elvira, e fala precisamente de filho, neto, bisneto com perturbação de neurodesenvolvimento. Temos aqui desses exemplos. E aí acho que a angústia ainda é maior porque se está sempre a pensar e quando eu já não estiver cá. Portanto, para estes cuidadores, claro que assumir um papel de ser cuidadora é muito nobre. Acho que estamos todos de parabéns, todos nós, que quer por motivos pessoais, quer por motivos profissionais, aceitamos não só desempenhar este papel, porque podíamos não aceitar, e para além disso estamos disponíveis para ouvir pessoas como eu, não é? que vão dando aqui, partilhando histórias, porque queremos cuidar, cada um de vocês está cá porque quer cuidar melhor. E isto é muito nobre e, portanto, eu estou muito grata por estar cá hoje e por ter tido a oportunidade de partilhar convosco este bocadinho. É o meu melhor post-it. Efetivamente é o da gratidão. Já agora, e estou aqui a olhar, tenho aqui umas meninas que sabem do que vou falar, estou aqui a olhar para a Carlota e para a Carolina, porque partilhámos um curso há uns tempos em que nos pediram para fazer o exercício de, no final de todos os dias, pensarmos em 10 coisas pelas quais somos gratas. E as 5 primeiras costumam ser fáceis.
não é? A nossa família, a saúde, a nossa casa. As outras 5 são um bocadinho mais difíceis, mas é um exercício que eu tenho plagiado fortemente, porque acho que efetivamente a tarefa, o papel, mais do que tarefa de cuidar, também nos pode devolver efetivamente alguma gratidão. Eu acredito muito nisso, é essa a minha experiência. Eu sei que sou uma otimista desmedida, apesar do mau feitio, mas acredito mesmo que também conseguimos retirar gratidão e eu acho que é um exercício interessante. A hora já vai assim um bocadinho adiantada e por mim continuaríamos aqui, mas sei que há aqui pessoas que já se foram despedindo, inclusivamente, temos aqui assim várias pessoas a agradecer, obrigada a todos. Queria só porque falou-se muito no livro da Ana e eu cometi a falha de não mostrar no início, mas ele está aqui, acho que vale a pena, eu sou suspeita, mas pronto, assumo a minha não isenção em relação ao mesmo, está aqui, chama-se Demência Desdramatizada e Colorida, e eu por acaso, uma das coisas que te ia perguntar era se conhecias assim alguma referência, nós deixámos no Facebook ontem, efetivamente o Still Alive está legendado para português, eu fui aqui pesquisar na minha biblioteca o que é que tinha sobre comunicação, é muito focado na demência, desculpem, mas não tenho em português, mas há aqui um autor que eu sei que é na partilha, seguramente, que é o John Killick, é uma boa referência para quem não tem dificuldades com o inglês, eu acho que ele não está traduzido para português. Não está, não. Ok, pronto, que eu saiba não. Este é sobre criatividade e comunicação nas pessoas com demência e há um muito giro que contraria a questão da linguagem que se chama Poesia e Demência e portanto vale a pena se quiserem explorar. E depois há assim um outro que não sei se conhece, Ana, que é do Bernie McCarthy, que se chama Ouvir a Pessoa com Demência. Nos dá assim umas estratégias muito simples e que nos ajuda neste processo de comunicação. Eu vou partilhar também no chat o link para a newsletter do Cuidar de Quem Cuida, se quiserem escrever. Não somos muito chatos, só enviamos uma vez por mês, mas enviamos aqui algumas das nossas sugestões. Há a possibilidade de nós fazermos também um psicoeducativo online, depois explicamos direitinho, mas que eu acho que pode ser útil efetivamente a vários cuidadores. Vou deixar-vos também o link do Facebook, do Cuidar de Quem Cuida, vamos partilhando por lá algumas estratégias. Ana, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se queres acrescentar alguma sugestão. Estão ótimas as referências bibliográficas. Eu, a única coisa a nível de comunicação, vocês aproveitem aquelas palavras que nos saem assim, novidades. As pessoas com demência têm imensa criatividade e, portanto, trocam numas coisas e inventam. Aproveitem para criar poesia. É muito bonito criar poesia com essas palavras que surgem assim meias inusitadas ou despropositadas e pôr a própria pessoa a aceitar e a reagir com humor ao que saiu ao lado, que normalmente só as deixa zangadas e frustradas. É engraçado fazer poesia com essas palavras. É assim uma dica que eu deixo que acho que pode funcionar como cuidadores que estão ali 24/24. Okay. Ana, muito obrigada por aceitares este nosso desafio. Mais uma vez, obrigada a todos os participantes. Eu fui lendo os vossos comentários, muitos a agradecer-te, Ana, e a agradecer a iniciativa, a partilha. Há aqui muita gente que se revê. Lembro-me que li um comentário, não sei se da Rosa, se estiver a trocar, corrijam, mas que se reviu enquanto cuidadora informal e formal, e eu valido, porque acho que é a Rosa que eu estou a pensar. E portanto, assim, muitas mensagens de agradecimento e nosso, do Cuidar de Quem Cuida também. Muito obrigada por esta partilha. Vamos ter mais tertúlias, muitos de vocês deixaram-nos sugestões nas inscrições, obrigada por isso. Vamos tentar dar resposta às mesmas, foram muito úteis estas partilhas, portanto, e se surgirem novas, por favor, utilizem os nossos contactos para partilhar, porque efetivamente elas são muito bem-vindas e na medida daquilo que é a nossa possibilidade vamos dar respostas às mesmas e pronto, olhem, termino com o meu post-it que já perdi, acho eu, não está aqui, gratidão. Hoje vai ser uma das minhas 10, é gratidão por efetivamente poderes ao longo da vida, enquanto cuidadora, enquanto técnica, ter contacto com todos vocês. É um bocadinho o que a Ana diz e eu revejo muito nestas palavras de sou uma privilegiada por
por ter acesso a tantas histórias e ter contacto com tanta gente que me ensinam imenso diariamente, e por isso obrigada a todos vocês, em nome do Cuidar de Quem Cuida, da equipa de Cuidar de Quem Cuida, que está aqui toda representada, que se mantiveram assim caladinhas, porque eu sou muito tagarela, na verdade, mas elas estão aqui, a Rita, a Ana Pinheiro, a Ana Reis, a doutora Madalena, que falou connosco no início, enquanto coordenadora, e portanto, muito obrigada a todos, o resto de uma boa tarde e um abraço grande para todos. Virtualmente ainda se podem dar. Obrigada. E obrigada a ti. Obrigada. Um beijinho, obrigada a todos também. Obrigada, um beijinho. Obrigada, obrigada a todos.